o mercado de oferta e demanda, ele vem realmente, né, tendo notícias, né, e surpresas positivas ou negativas muito intensas, né, nos últimos tempos. Quando a gente fala das retenções, a gente teve 3 dias, né, onde mais de 12, 14 milhões de toneladas de soja da Argentina foram colocadas à venda, né, foram vendidas num evento que o governo buscou 7 bilhões de dólares para também pra cobrir as suas reservas pela dívida, né, ou pelas parcelas que ele tem aí em janeiro. Ou seja, essa disponibilização criou um conforto para os compradores, para a China principalmente, que recompôs o seu estoque a nível de 44 milhões, um nível muito confortável, ou seja, 3 meses, né, de consumo. Ou seja, com essa maior oferta, maior disponibilidade de soja, a gente vê, né, uma pressão muito grande nos prêmios e também, né, a questão de Chicago. Como as retenções também acabou o período, né, da isenção e voltou à taxa de 26%, a gente vê uma normalização frente a esse vetor, com algumas nuances de aumento na questão do farelo de soja. Mas sim, o mercado está extremamente pressionado pela super safra global que tem, pela perspectiva que tem também, né, para os próximos meses, pressionando os preços e também os prêmios, dada, né, a relevância, o aumento, né, da relação estoque-consumo globalmente. Pois é, você colocou aí, né? A China aproveitou essa pausa das retenções que só durou 3 dias para comprar volumes expressivos. Você acaba de colocar que, inclusive, isso traz, então, uma folga de 3 meses aí de estoque, como você coloca. Como que isso reflete na nossa relação Brasil-China? Porque eu queria também, a gente também está, né? A China é um importante ator nesse assunto de retenções e formação de preço pago, como você está falando. Pela ótica Brasil-China, como que a gente pode encarar esse assunto? Como que isso também pode, se de alguma forma China está sinalizando maiores compras aqui do Brasil também, se de alguma forma é o contrário, porque como eles já estão com seus estoques confortáveis, isso de alguma forma pode reduzir a compra da soja brasileira? Que leitura que a gente também pode fazer? Esse é um bom ponto, Mariana. A curto prazo, o impacto é muito baixo, porque naturalmente a gente está num período, né, que a exportação é de milho, ou seja, a gente vai ter recorde de exportação esse ano, algo em torno de 110 a 112 milhões de toneladas de soja. O grande comprador é a China, ou seja, né, o período que a Argentina entrou no mercado, o impacto é basicamente baixo, mas o que se pressiona são os preços. Em relação, né, de relacionamento com a China, o Brasil vai, né, conseguir e vai manter a sua liderança e vai ser o principal mercado que a gente vai ter aí de soja. Então, o impacto é praticamente nulo, né, falando em relação, né, ou falando em parceria, ou falando em mercado de exportação, mas chama atenção porque caso, né, a Argentina adote outras medidas de disponibilizar mais soja, isso realmente vai impactar na precificação e isso, né, traz uma pressão muito maior para os agricultores brasileiros nos dias atuais. Então, você fala de pressão para produtores brasileiros e eu já ia trazer uma pergunta sobre a pressão sobre os produtores dos Estados Unidos, porque a gente também está reparando nas negociações, nessa diplomacia desse vai não vai de China e Estados Unidos em relação às retaliações, né, em relação a medidas protecionistas. E aí me parece que, pelo que a gente tem visto em notícias bem recentes, os agricultores americanos estão se sentindo muito prejudicados, né, nessa relação Estados Unidos-China, e o Trump está sinalizando que vai ajudar esses agricultores norte-americanos, né? De novo, que leitura que a gente pode fazer também em relação a isso? Como que uma movimentação de Trump para ajudar os produtores dos Estados Unidos, de alguma forma, pode refletir aqui? Porque a gente tem que olhar para o andamento da safra de lá, né? Porque a safra também está andando por lá. Exato. É uma safra, né? A segunda maior, só não do ano passado, 117 milhões de toneladas, uma redução diária, né? A produtividade média é muito boa, mas uma redução diária já é feito, né, Mariana, disso que você trouxe, né, para nós, ou seja, né, do custo, né, ou da inviabilidade muito forte. O que acontece, né, no cenário nos próximos meses, Estados Unidos, que a gente tem que ficar de olho em questões estruturais a volta da China para as negociações, e essa negociação não vai ser simplesmente para falar de soja, existe muito mais coisas, né, na mesa por uma negociação. Caso essa negociação avance, com certeza o Trump
Como soltou, né, nessa semana, ele vai levar a soja como carro-chefe da negociação até para abrir. Isso daí compete mais com os nossos, né, interesses também. Então, a gente vê uma possível, né, evolução nas negociações, mas com uma China falando em soja muito confortável numa negociação e é lógico que ela vai querer negociar mais itens, né, nessa rodada. No ponto do agricultor americano, há uma grande apreensão. O subsídio, né, que já é feito via política, né, esse aumento ou esse adicional, pode sim amenizar, mas não soluciona uma questão estrutural deles. A gente tem que lembrar, gente, que o aumento, né, de esmagamento também foi um alívio, né, para o produtor americano na produção aí de biocombustíveis e também na questão de farelo. Então, eu acho interessante a gente trazer essas diferentes perspectivas, né? Porque para o produtor você traz essa visão, a indústria, de certa forma, né, também se planeja em relação a esses movimentos globais e como que o próprio produtor também está se comportando em relação à venda. O que a gente queria entender um pouco, trazer um pouco mais de detalhe sobre como que a gente pode instruir o produtor rural que nos assiste no sentido de movimentação de venda, olhar para preços, por exemplo, para novembro, que já me parece, né, os contratos já estão sendo acelerados, as indústrias, então, aproveitando essa questão da queda do preço do prêmio, aceleram a compra. Como que a gente pode ajudar o produtor que nos assiste a ler esse cenário sem desespero, né, de preferência, e tomando as melhores decisões para, claro, o maior lucro possível, mas também olhando para a sustentabilidade do negócio, para não fazer loucura, né? Para a gente também ter sustentabilidade das produções, que é o que a gente sempre sabe que é o que o Brasil precisa, principalmente nesses momentos de geopolítica tão conturbada, né? Bom, Mariana, a palavra de ordem hoje é margem, né? Como defender a sua margem, né? Frente a tantas mudanças, a tantas oscilações e a pressão, né? Tá bom. Dos preços praticados. Isso para toda a cadeia, vale para a indústria, né, de processamento, isso vale também, né, para o exportador, enfim. Para o agricultor, para o nosso agricultor, o que é a grande recomendação? A primeira coisa é entender sua margem. E margem, a gente diz muito, né, que é custo, né, por produtividade, por preço médio, e a gente recomenda muito, né, a gente ter esses levantamentos de custos médios, né, porque o custo é uma coisa que a gente consegue gerenciar hoje, né, que a gente tem mais interferência. Quando nós falamos em produtividade, a gente tem uma estimativa de uma super safra, ou seja, de um clima, né, razoavelmente aí adequado, tirando aí algumas variações de um possível laninha, né, na região sul e no Mato Grosso do Sul e Argentina, mas essa questão de cálculo de margem e essa margem, né, ser positiva, há indícios realmente de travamento de parte da produção. Se a margem for negativa, você não vai realizar, né, o prejuízo agora, deixa para frente e veja como está sendo a movimentação do processo. Mas, de maneira em geral, a gente não vai ter, né, grandes fatores positivos, ou seja, o cenário realmente é de pressão nos preços, até por esses estoques, né, dar uma tranquilidade aí para toda a cadeia, né, de suprimentos, e essa questão de aproveitar esses pequenos momentos, essas pequenas oscilações para cima, e se está fechando margem positiva, a gente recomenda sim de fazer essa composição, né, da comercialização em 3, 4, 5 vezes durante, né, a safra, para que se proteja e que tenha viabilidade. Um outro ponto que a gente também traz muito fortemente é a alavancagem, né, do negócio frente, né, à questão de máquinas, arrendamento e áreas que também não consigam uma produtividade mínima. Isso precisa ser revisto, porque hoje a palavra de ordem é alta produtividade para tentar ter margens positivas. Baixas produtividades ou médias, realmente isso impacta bastante na viabilidade do negócio.